1. O Monumento das Lamentações. 100 anos depois da Terceira Guerra Mundial. Era uma tarde ensolarada. Raras nuvens azul-claras mescladas com tons de cinza pintavam a tela do céu. Malthus, um idoso e sábio mestre com traços que lembravam os antigos orientais, cabelo e barba longos e rugas pela face, encontrou seu aluno, o príncipe Petrus. O mestre abriu a palma da mão direita e elevou-a na altura do coração de Petrus, que também abriu a palma da mão direita e colocou-a na direção do coração de Malthus. As palmas abertas se tocaram, indicando que professor e aluno estavam a partir de agora no mesmo mundo, conectados. Malthus saudou Petrus de forma generosa e provocadora. Sawabona, com esse cumprimento, o mestre queria dizer: eu te respeito e te valorizo. O aluno respondeu: Shikoba. Com essa resposta, Petrus queria dizer: então eu existo para você. O cumprimento demonstrava que o aluno só existia para seu professor se fosse respeitado e valorizado como um ser humano único, como um aprendiz especial. Desse modo, ambos abriam a mente para a troca de experiências. O mestre ensinava, mas também aprendia com a personalidade, a juventude e a curiosidade de seu aluno. Malthus, ao saudar Petrus dessa maneira, resgatava uma antiga tradição de uma tribo africana. Era sua forma de homenagear a África, o belíssimo e sofrido continente, berço da humanidade, que havia sido devastado pela Terceira Guerra Mundial. Petrus era um garoto marcado pela vida. Sofrera uma sobrecarga de estresse que muitos adultos jamais sofrem durante toda a sua história. Era esperto, atrevido, ansioso. Deixava seu mestre de cabelo em pé com suas perguntas. Ambos se sentaram num rústico banco de madeira, numa das enormes praças do imenso palácio de Cosmos. A menos de 100 metros à frente de Malthus e Petrus, havia imensos monumentos destroçados. O garoto contemplava os destroços, e sua incontida capacidade de questionar tudo à sua volta se aguçava. Mestre, então a humanidade já teve muito mais gente do que tem hoje? Muito mais? Mais de 9 bilhões de pessoas habitavam o planeta quando a Terceira Guerra Mundial ocorreu. Mais de 9 bilhões? E hoje? Quantos somos? Apenas algumas centenas de milhões. Malthus respondeu com profunda tristeza. Incrível! Por que se fala tão pouco sobre essa grande perda? Indagou o menino, perplexo. É um assunto muitíssimo comentado entre os adultos, mas não com os pequenos, disse o professor antes de se calar. Petrus, prestes a contemplar 13 anos, tinha um espírito questionador e enfrentou seu mestre. Por que você se cala? Privar os jovens do conhecimento não perpetua sua imaturidade? Malthus olhou fixamente para seu aluno. Depois passou as mãos pelo rosto, impressionado. O príncipe tinha uma capacidade de argumentação que não era própria da sua idade. Diante disso, o mestre se encorajou a fazer algumas revelações para o jovem. Certo dia, as bombas atômicas de hidrogênio e de nêutrons foram lançadas sobre vários continentes. O céu se tornou opaco. O ar ficou irrespirável e as fontes de água, que já eram poucas, foram completamente poluídas. No reino de Cosmos, chamamos esse dramático dia e suas consequências, mesmo após o término da Terceira Guerra, de a catástrofe. A fome e a sede atingiram praticamente todos os seres humanos, das crianças aos idosos, e muitos morreram de desnutrição ou pelo poder das armas. Foi uma dor indescritível. Diante da expressão de seu mestre, Petrus perguntou, preocupado: Meu Deus, quase fomos extintos? Nesse momento, pousou, numa árvore ao lado do banco onde estavam sentados, uma estranha ave de 2 cabeças que gorjeava de maneira sofrível. Malthus comentou: a poluição nuclear alterou o código genético de animais e plantas, diminuiu a defesa do organismo, levando a grandes epidemias. Essas epidemias, as doenças causadas por poluição, fome e outros elementos, quase levam ao apocalipse total. E por que os habitantes da Terra visitam essa área do Palácio de Cosmos? O Palácio de Cosmos era uma enorme construção, com grandes praças. Aquela onde estavam, em especial, Petrus raramente frequentava. Parecia um lugar a ser evitado pelos filhos do rei, principalmente pela insegurança gerada pela circulação dos peregrinos. Porque nessa praça há o Monumento das Lamentações.
Peregrinos de todos os cantos da terra vêm a este lugar para chorar o tempo em que a humanidade se autodestruiu e fazer suas preces para que a catástrofe jamais se repita. O Monumento das Lamentações era um local que lembrava os dias angustiantes que a humanidade passara. Inúmeras pessoas percorriam aquele imenso museu a céu aberto, onde estavam expostos os destroços dos grandes monumentos da humanidade. Elas batiam no peito e choravam. De repente, passou por eles um grupo formado por 3 homens e 2 mulheres, todos idosos, que pranteavam e diziam em voz alta uns para os outros: "O que fizeram com nossas crianças? Por que feriram mortalmente a nossa espécie e devastaram o planeta? Numa existência tão breve, porque nossos antepassados se esqueceram das futuras gerações. Tolos, loucos, egoístas", diziam, condenando os líderes do século XXI que produziram a guerra das guerras. Petros, ao ouvir as palavras daqueles idosos, ficou pesaroso. Em seguida, ergueu os olhos e viu alguns homens ricamente trajados que espalhavam incenso pelo ar e olhavam para o alto. Pareciam suplicar algo. O aprendiz indagou ao seu mestre: "De onde vieram esses destroços?" Malthus ficou em silêncio por um instante. Então respirou profundamente e explicou ao filho do rei: "Aquele monumento é a cabeça da Estátua da Liberdade, que ficava na mais incrível das megacidades do mundo antigo. Nela viviam imigrantes do mundo todo, mas infelizmente a cidade sucumbiu às águas e às armas de destruição em massa. Aquela à direita é a cabeça do Cristo Redentor, um monumento que iluminava uma das mais belas cidades do planeta." "E aqueles ferros retorcidos?" "Faziam parte da Torre Eiffel, na Cidade Luz, que se converteu em Cidade das Trevas." "E o que é aquela construção pontiaguda?" "É o pináculo do edifício mais alto do mundo antigo, o Burj Khalifa, o apogeu da engenharia da época. Mas a cidade em que ele foi erguido, a estrela do Oriente Médio, silenciou-se para sempre." Em seguida, apontando para algumas enormes pedras amontoadas umas sobre as outras, o sábio falou: "São relíquias da mais fascinante muralha, construída pelo povo do qual descendo." Com a voz embargada e lágrimas saltando dos olhos, Malthus complementou: "Temos muitos motivos para chorar, príncipe Petros. Muitos motivos." "Quem os trouxe para cá?" "Ninguém sabe ao certo. Dizem que foi o Conselho do Império, um misterioso e poderoso povo que sobreviveu à devastação causada pelas bombas." "Mas são tão pesados. Carroças não os puxariam." "Certamente. Talvez tenham usado grandes máquinas já desaparecidas. O Conselho do Império é um dos mistérios que ainda não desvendei. Ninguém nunca mais ouviu falar dele." "Os povos antigos eram muito mais capazes do que somos hoje", concluiu o príncipe diante da grandeza dos monumentos. "De fato, muito mais capazes, mas também muito mais imprudentes e ambiciosos. Esgotaram os recursos naturais. Por isso, depois da Terceira Guerra Mundial, os cabeças dos povos tornaram-se profetas radicais de uma nova era. Fizeram um juramento para que jamais criássemos condições para que a humanidade se autodestruísse novamente." "E que atitudes eles tomaram?" "Espalharam que o desenvolvimento tecnológico fora uma das maiores causas da devastação do planeta." "Por quê?" "Para esses profetas, o ser humano tem um instinto incontrolável de consumir, tão poderoso quanto a fome e a sede. Eles defenderam a tese de que o desenvolvimento levara a um consumo irresponsável, que sugou todos os recursos da Terra e alterou o clima. Por isso decidiram banir todos os tipos de tecnologia e os templos de consumo." "O que eliminaram?" perguntou o garoto impressionado. "Centros comerciais, conhecidos como shoppings, a indústria da moda, de automóveis, de comunicação, de computadores, tudo." "É verdade que os homens tinham veículos de ferro e aparelhos que voavam pelos céus?" "Sim." "Que incrível!" falou Petros admirado. "E o que são computadores?" "Uma imitação barata do cérebro humano." "Tá, mas por que os homens construíram armas tão poderosas?" "Existem 1000 explicações, mas para mim, uma das mais importantes é esta. O ser humano, quando se sente ameaçado, deixa de ser Homo sapiens, um ser pensante, e se torna Homo bios, um ser instintivo, que só vive para si ou para seu grupo. Ele deixa de pensar como espécie. Guarde isto. Nossa mente é tão complexa que quando não tem inimigos, ela os cria." Petros não compreendeu toda a explicação do mestre.
porém entendeu o suficiente para perguntar: um príncipe também cria seus inimigos? Sim. Seu nome, Petrus, significa pedra. Porém você nunca será impenetrável. Um dia descobrirá que seus piores inimigos estão dentro de você e que cabe a você dominá-los. E provocando o professor, o aprendiz perguntou: e que inimigos você cria, mestre? O que tira seu sono? Malthus hesitou. Você pergunta demais, Petrus, comentou com impaciência. Malthus teve vontade de dizer que ele se parecia com a mãe, rápida como uma corça, mas se conteve. O comentário seria dolorido demais. A rainha Ellen não estava mais entre eles. Sofrera a maior de todas as injustiças. Mas aluno que não questiona seu mestre é um servo, e não um aprendiz, disse o inquieto e sedento príncipe ao seu educador. Desculpe-me, Petrus, falou Malthus, reconhecendo que o príncipe estava certo. Tenho alguns inimigos. Uns, talvez, criados pela minha mente, outros bem reais. Mas não gostaria de falar sobre eles neste momento. O príncipe respeitou o pedido do mestre, mas fez outra pergunta. A natureza agradeceu a atitude dos sobreviventes da catástrofe? O mestre pensou por alguns instantes. Tudo que estimulava uma escalada de consumo irresponsável havia sido destruído, e passou-se a aceitar somente uma vida natural. O resto fora dizimado com golpes de raiva. Após a devastação da humanidade, as pessoas passaram a gastar o mínimo de energia e água para plantar, colher, circular, trocar, interagir. Sim, agradeceu. Décadas depois da Guerra das Guerras, as borboletas começaram a bailar. Os pássaros voltaram a gorjear. De fato, as medidas radicais que foram tomadas levaram as fontes a renascer. As terras voltaram a ser férteis, as plantas a florescer. A escuridão deu lugar ao sol brilhante, mas, infelizmente, grande parte das nações e das espécies havia desaparecido para sempre. As sequelas foram gigantescas. A radiação nuclear provocara mutações e produzira muitas formas diferentes de vida. Que bom que a humanidade teve a chance de recomeçar, afirmou Petrus. Mas o sábio não achava que essa oportunidade vinha sendo bem aproveitada. Estava preocupadíssimo. Algo inquietava sua mente dia e noite. Assim que o príncipe terminou de dizer essas palavras, o céu subitamente escureceu e começou a trovejar. As pessoas que estavam no Monumento das Lamentações rapidamente bateram em retirada. Um tufão surgiu abruptamente e veio se aproximando do aprendiz e de seu mestre. Malthus achou estranhíssimo aquele fenômeno, que parecia antinatural. O príncipe entrou em pânico e saiu correndo, mas o tornado se movimentava em sua direção e parecia persegui-lo, arrancando bancos, vasos e plantas por onde passava. — Mestre! Mestre! Vou morrer! Malthus disparou na direção do jovem. Quando Petrus estava prestes a ser tragado pelo turbilhão, o mestre deu um salto surpreendente. Ainda mais para o idoso, agarrou o príncipe e o puxou para fora do alcance do tufão. Depois do susto, o garoto comentou desesperado. Pensei que um futuro rei nunca fosse dominado pelo medo. Só não tem medo os que estão mortos. Se você deixar o medo controlá-lo, ele o paralisará. Mas se você domesticá-lo, ele o protegerá, afirmou o sábio. Recobrado do susto, o príncipe disse: Como você deu um salto tão grande? Sou um velho que ainda pratica exercícios físicos. E advertiu o garoto: Tome cuidado, meu príncipe. As trevas detestam a luz. Petrus ainda era muito jovem e não entendeu a advertência sobre o controle do medo. Malthus olhou para o horizonte. Seu rosto expressava apreensão. Agora não mais por causa do passado da humanidade, mas por causa do presente. Muitos corriam sérios perigos no grandioso reino de Cosmos, em especial Petrus, embora fosse filho do homem mais poderoso da Terra naquele tempo de reflorescimento da espécie humana. Proteger esse garoto curioso, ansioso e impetuoso das forças visíveis e invisíveis, era uma tarefa quase impossível para um homem.